Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quem vos fala aqui é o pastor Mesaque e hoje chegamos ao 6º dia de meditação do livro de 1 Samuel. Hoje meditaremos no capítulo 16, 17 e 18. No capítulo 16, dividimos em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 13, nós temos um assunto que fala sobre Samuel ungir Davi como rei. E do 14 ao 23 falamos sobre Davi a serviço de Saul. O Senhor foi até Samuel e falou com ele que ele não deveria se entristecer ali por conta de Saul, pelas atitudes de Saul. O Senhor reiterou a ele que havia rejeitado Saul como rei. E nessa mesma conversa, o Senhor falou para ele, enche o chifre aí com azeite, você vai até Belém, porque eu já tenho separado para mim um filho de Jessé, e eu vou fazê-lo rei. E Samuel questionou ao Senhor, falou, Senhor, mas se Saul ficar sabendo que eu vou ungir um sucessor para ele, um novo rei, ele vai me mandar me matar. E o Senhor passou uma estratégia para ele, falou, olha, você leva um novilho com você e chegando lá você diz que foi sacrificar ao Senhor, e aí você convida ali Jessé para o sacrifício, e aí eu vou mostrar para você o que você deve fazer, você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Então Samuel, obedecendo ao Senhor, pegou tudo que tinha que pegar e foi para Belém. Quando chegou em Belém, quando ele encontrou ali com as autoridades já estavam com medo de ver a presença de Samuel e perguntaram para ele se ele estava ainda em paz. Então ele respondeu que sim, ele falou que foi lá consagrar o Senhor, assim como o Senhor havia direcionado ele e instruído ele a fazer. Então ele foi lá, convidou o Jessé e foram sacrificar, e depois ele falou para Jessé que apresentasse os filhos para que Samuel pudesse conhecê-lo. Então quando Jessé apresentou o primeiro filho ali, que Samuel olhou, viu aquele jovem forte, robusto, falou, deve ser esse. E o Senhor o repreendeu, falou, Samuel, eu não vejo como vocês, os homens, veem, eu vejo de outra forma. Vocês veem a aparência, porém não, eu olho o interior, o coração dos homens. E nessa sequência, Jessé apresentou os 7 filhos para Samuel e nenhum desses o Senhor colocou no coração de Samuel que seria o escolhido para que ele viesse ungir. Então Samuel perguntou para Jessé, não tem mais filhos? Esses são todos? E Jessé respondeu para ele que não, tinha um menor que estava ali, o mais novo, cuidava de ovelhas. E Samuel falou para Jessé, não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E quando Davi chegou, Davi era, aqui no versículo 12, disse que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então quando ele chegou, o Senhor confirmou no coração de Samuel que era ele, que ele devia pegar o chifre e ungí-lo. Então Samuel ungiu a Davi diante de todos os seus irmãos. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi a partir daquele momento e Samuel voltou para Ramá. Agora, na segunda parte do capítulo 16, que vai do versículo 14 ao versículo 23, nós terminamos a primeira parte, o versículo 13, dizendo que a partir daquele momento, daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ao passo que, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E ainda no versículo 14 diz que um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os seus oficiais ali procuraram o Saul e falou para ele que, como ele tinha aquele espírito que estava atormentando, ele deveria pedir para que seus oficiais procurassem alguém ali dentro de Israel que tocasse harpa, porque se uma harpa fosse tocada quando ele estivesse ali passando aquele momento difícil, ele ganharia alívio através do tocar da harpa. Imediatamente alguém ali do meio já falou, olha, eu conheço, lá em Belém tem um homem chamado Jessé, ele tem um filho que se chama Davi, que toca harpa, ele é um rapaz que sabe falar e o Senhor está com ele. Imediatamente Saul mandou que buscasse Davi. Jessé não hesitou em obedecer ali o rei e enviou Davi imediatamente. Então quando ficava atormentado Saul, Davi tocava aquela harpa e ele se sentia aliviado daquele mal. Então ele gostou muito, ele ficou encantado com o trabalho, com a companhia de Davi e sua harpa, e mandou um recado para Jessé que ele queria que Davi ficasse com ele ali, porque havia feito muito bem para ele quando ele tocava aquela harpa e Saul sentia ali o refrigério.
Agora, no capítulo 17, é narrada a história tão conhecida de Davi e Golias. Então, essa história começou assim: os filisteus eles se juntaram ali, juntou todo o seu exército para guerrear contra Israel. Eles se reuniram ali próximo a Socó, de Judá, e ficaram acampados. Para vocês entenderem o cenário, então eles estavam no alto, havia um vale, e do outro lado estava o Saul com o exército de Israel. E quando eles estavam alinhados ali para a batalha, estavam nos últimos preparativos ali para a batalha, aqui nos narra, no versículo 4, que um guerreiro chamado Golias, esse Golias tinha cerca de 2,90 metros de altura, era muito grande, muito forte, toda a sua armadura ali pesava 60 quilos, fora a ponta da sua lança, fora alguns outros apetrechos que ele tinha junto com ele. E essa batalha é diferente das outras, que era a batalha de exército contra exército. Aqui nós vemos que Golias ele fez uma proposta que, em vez dos soldados guerrearem, se houvesse um homem, o melhor guerreiro de Israel, para enfrentá-lo, só teria uma batalha de Golias contra esse guerreiro. E quem vencesse teria vencido a guerra. Então, se Israel vencesse, ele subjugaria os filisteus, e se os filisteus vencessem, ele subjugaria Israel. Então, quando Golias faz essa proposta, ele traz ali um grande espanto no meio de Israel, porque era um homem muito grande, muito forte e com uma proposta ali perigosa, porque precisava de um guerreiro muito dos bons para poder vencê-lo em uma batalha homem a homem, porque o homem tinha 2,90 metros de altura. Então, feita essa proposta, que nós vemos até o versículo 11, do versículo 12 ao versículo 15, nós vemos uma pequena apresentação da família de Davi. Então fala que Davi era filho de Jessé, e Jessé era efrateu de Belém, e ele tinha 8 filhos, o mais novo era Davi. Jessé já era idoso, então ele não poderia ir à batalha. Foram os seus 3 filhos mais velhos que foram à batalha. Seria Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. E aqui no 14 fala novamente que Davi era o caçula, e os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Você lembra que Davi trabalhava ali para Saul, então ele ficava parte do tempo ali com Saul, por conta de tocar a harpa, e ele voltava para cuidar das ovelhas do seu pai ali em Belém. Após essa pausa para falar sobre a família de Jessé, e voltamos aqui no versículo 16, onde relata que durante 40 dias o filisteu, o gigante Golias, aproximava-se de manhã e de tarde e tomava ali posição e fazia proposta para os israelitas. Aí, neste momento, volta a falar de Davi e Jessé, porque Jessé, preocupado como estava a batalha, porque havia 3 filhos seus que estavam ali, ele prepara Davi, prepara alguns mantimentos, alguns presentes ali para levar tanto para o rei quanto para os seus filhos, porque ele queria que Davi fosse até a guerra e descobrisse, trouxesse informação como que estavam os seus irmãos. Jessé estava preocupado, devido a uma batalha contra os filisteus, nunca era uma batalha simples. Então, quando Davi chega ali no campo de batalha, ele chega onde estavam ali reunidos os soldados. Ele saiu bem de madrugada, aqui no versículo 20 diz que ele saiu de madrugada e deixou as ovelhas, não ficaram sós. Ele deixou com outro pastor de ovelhas ali para cuidar do seu rebanho. E quando ele chega logo pela frente ali da linha de batalha, ele entregou os mantimentos para o responsável, que era responsável por todo o mantimento ali do exército. E ele foi correndo lá para linha de batalha na frente, onde estavam os seus irmãos, para saber como que estava. E quando ele estava ali conversando com os seus irmãos, perguntando como que estavam as coisas, Golias chegou e fez aquele desafio habitual bem no momento que Davi estava ali. E no versículo 23, parte B, diz que Davi ouviu. E quando os israelitas viram o homem novamente, após 40 dias, eles fugiram cheios de medo. Aqui diz que, algumas versões dizem que eles tremiam as pernas de medo. E eles diziam entre si, Davi, ouvindo a conversa deles, falando sobre esse desafio, e eles falaram ali que o rei daria grandes riquezas a quem vencesse.
também daria sua filha em casamento e estaria isenta de impostos à família. Então, quando Davi ouviu essas propostas, ele perguntou para mais alguns soldados e ele ficou ali interessadíssimo em saber que havia tanto prêmio para alguém que ousasse ali derrotar um incircunciso, a ponto dos seus irmãos irem ali e dar uma bronca em Davi, porque ele estava perguntando para um e para outro, e Davi ali não deu muita bola para os seus irmãos, né? Os seus irmãos estavam ali encrencando com ele, e Davi não deu muita bola, e foi perguntar ainda, após isso, para um outro soldado, como que é mesmo, qual que é o prêmio, o que o rei Saul vai dar para quem vencer o gigante? E Davi, indignado que estava, ele achava um absurdo aquele incircunciso gritando ali, e ninguém ter coragem de enfrentá-lo, e ainda teria aquele prêmio todo para quem enfrentá-lo. E essa indignação de Davi, essas perguntas, fala aqui no versículo 31 que chegou até os ouvidos de Saul. Eles estavam tão desesperados que Davi, por 3, 4 vezes que perguntou, já havia chegado ali informação para Saul que tinha alguém ali querendo enfrentar. E chegando Davi ali diante de Saul, ele falou no versículo 32, diz assim: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Diante daquele entusiasmo ali de Davi, Saul interpela e fala assim: mas não tem a mínima condição de você lutar com ele. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade, antes que você nascesse ali, Golias já era um guerreiro, ele é super experiente, não há condição de você guerrear com ele, sem cogitação isso aí. Aí Davi no versículo 34, ele começa agora a testemunhar a Saul o que já havia ocorrido com ele. Ele começou a contar sobre as suas ovelhas, que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, e aí veio um leão e um urso também em outra ocasião, e eles tentaram ali pegar as ovelhas, mas ele acabou a golpes, tirando a ovelha da boca e pegou pela juba ali, matou, e o urso não foi diferente. Ele, comparando isso no versículo 36, ele falou: assim como foi com o leão, com o urso, será com esse filisteu incircunciso, por conta dele ter desafiado o exército do Deus vivo. E ainda Davi completa aqui no versículo 37, fala: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos deste filisteu. E diante a esses testemunhos e entusiasmo de Davi, Saul olhou para ele e falou: olha, vá e o que o Senhor esteja com você. Pois Saul não tinha nenhuma opção ali, a única que apareceu foi Davi, e todo entusiasmado, tinha mais entusiasmo do que todo o exército de Saul junto. Então ele falou: vá e que o Senhor esteja com você. Tomada a decisão ali de Saul que Davi enfrentaria Golias, agora Saul vai preparar Davi para enfrentá-lo. Então ele coloca em Davi a sua túnica e pegou a própria armadura de Saul e colocou em Davi o capacete de bronze, colocou ele na cabeça de Davi, e Davi prendeu a sua espada ali, a espada de Saul, ao seu lado, próximo à túnica, e tentou andar, mas ele não estava acostumado com aquilo, foi um desastre total, não conseguiu sair do lugar. E ele reclamou, falou: eu não consigo usar isso, pois não estou acostumado. Então ele tirou toda aquela parafernália que pertencia a Saul, e após ele ter tirado, ele foi ali a pegar o seu cajado, que ele usava por ser um pastor. Ele foi num riacho que tinha próximo, procurou ali 5 pedrinhas escolhidas a dedo, pedras lisas ali, colocou no seu alforje, na sua bolsinha de pastor, pegou a sua tiradeira, que era diferente de um estilingue, lançava pedra como um estilingue, mas era diferente porque ela tinha na ponta de uma tira de couro, ela tinha uma bolsinha onde colocava essa pedra e você rodava. Quando parava de rodar, ela atirava essa pedra. Então isso que era a funda, tão famosa funda de Davi. Então ele pegou isso, se preparou com aquilo que ele já estava acostumado, e ele foi e se aproximou do gigante. Enquanto isso, Davi ia se aproximando ali do filisteu, o filisteu vinha também se aproximando de Davi, e à frente dele vinha o seu escudeiro, e quando ele olhou ali para Davi, ele olhou com desprezo. Ele viu que era um jovem um tanto quanto novo para estar ali enfrentando ele, e ainda não tinha espada, não tinha ali armadura, não tinha jeito de guerreiro,
e estava com um pau na mão, e ele viu a funda na mão de Davi também, e ele ali amaldiçoou Davi e falou: você pensa que eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E toda sorte de maldição que Davi, Golias poderia ali pronunciar, ele pronunciou contra Davi, e falou para Davi que ele daria a carne de Davi para as aves dos céus e os animais do campo, para que eles se fartassem da carne de Davi. Porém, Davi não deixou por menos e falou para ele: olha, Filisteu, você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. E digo para você, hoje mesmo, não somente a sua carne, mas daremos as aves do céu e os animais do campo, os cadáveres dos soldados do exército dos filisteus. E Deus entregará na minha mão, e eu te matarei e cortarei a sua cabeça. Então Davi ali estava demonstrando que ele não tinha nem um pouco de medo ali daquelas ofensas e maldições que o filisteu estava pronunciando contra ele para tentar intimidá-lo. Após os dois ter pronunciado ali essas palavras a qual acabamos de ver, os dois se posicionaram para a batalha, e Davi se apressou ali também para a batalha, pegou ali a sua funda, a sua tiradeira, lançou uma pedra, essa pedra acertou a cabeça, o meio da testa do filisteu. Ele cai agora não para trás, porém cai para frente, porque aqui diz que ele caiu com o rosto, sobre o rosto dele em terra. E após ele ter feito isso, Davi não tinha espada, correu para cima de Golias, pegou a sua própria espada e cortou a sua cabeça. E assim que ele cortou a cabeça de Golias, e o exército ali dos filisteus viram que o guerreiro dele estava morto, eles recuaram e fugiram. Então todos os homens de Israel e de Judá ali deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Os cadáveres ali dos filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada até Gate ali e Ecrom. E quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo que havia no acampamento, pegaram todos os despojos ali. Porém Davi, ele pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. E para finalizar o capítulo 17, nós temos aqui do versículo 55 ao versículo 58, um diálogo que começou entre Saul e Abner, ali, que era o comandante do exército de Saul. Quando Davi estava ali avançando para enfrentar o filisteu, ele perguntou para Abner: quem que é o pai deste menino? E Abner respondeu: olha, juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E então o rei ordenou que ele descobrisse quem era o pai de Davi. E logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou ele assim perante Saul, né? Davi ainda segurava a cabeça de Golias em suas mãos, e o próprio Saul perguntou para ele: de quem você é filho, meu jovem? E nós terminamos o capítulo 17, Davi respondendo para ele que ele era filho do teu servo Jessé de Belém. Agora, para finalizarmos a meditação do dia de hoje, no capítulo 18, relata sobre a inveja de Saul sobre Davi. Aqui relata do versículo 1 ao versículo 5, relata que Davi ele se aproximou ali de Jonatas, que era filho de Saul, e teve uma grande amizade. E também relata aqui que Saul, a partir daquela batalha ali que Davi venceu o filisteu, ele não permitiu mais que Davi ficasse indo e voltando para sua casa. Colocou ele no alto posto do seu exército. Isso agradou os soldados e até mesmo os conselheiros ali do rei se agradou da presença de Davi ali. E a amizade de Davi e Jonatas era tão grande que aqui consta que eles fizeram um acordo de amizade ainda, e que em dado momento Jonatas deu para ele a sua túnica, a sua capa, deu seu arco, deu sua espada, tudo em simbolismo da amizade que eles tinham, que era muito grande. Aqui do versículo 6 ao 9, narra que quando os soldados estavam voltando para casa após Davi ter vencido o filisteu, que as mulheres ali estavam juntas na cidade, foram ao encontro do rei e dos soldados, e elas cantavam ali, festejando e dançavam pela vitória, e com bastante instrumentos ali de cordas e tamborins. Elas cantavam a seguinte canção: Saul matou milhares, porém Davi matou dezenas de milhares.
E no versículo 8 diz que ele ficou tão irritado, Saul, porque ele se sentiu muito ofendido, dizendo ali que ele matou apenas milhares, porém Davi dezenas de milhares. Ele ficou enciumado e falou: o que falta agora para Davi senão só o reino? E no 9 diz que daquele dia em diante Saul olhava agora para Davi, porém olhava com inveja de Davi em todo o tempo. No versículo 10 diz que um dia o espírito maligno ali se apoderou de Saul, e Davi veio tocar a harpa para ele, como era de costume, e Saul pegou ali a sua lança e lançou para acertar Davi, e dizia assim: encravarei Davi na parede, mas Davi desviou-se dessa lança por 2 vezes. Então no versículo 12 diz que Saul tinha medo de Davi, porque ele havia percebido que o Espírito do Senhor havia abandonado ele e estava agora com Davi. Então, por toda essa inveja e esse medo, ele afastou-se Davi da presença dele, colocou Davi numa tropa de 1000 soldados e colocou ele para fazer as suas campanhas longe dali. E sempre que Davi ia fazer alguma coisa, ele tinha êxito, porque o Senhor estava com ele. E vendo isso, Saul teve muito medo dele. Porém, do versículo 16 em diante, diz que todo Israel e todo Judá gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas, né? Davi, como estava à frente da batalha, ele tinha ali o apreço de todo o povo, pelo tipo de homem e coração que era Davi. Ele já estava conquistando toda aquela nação, apenas assim, sendo sincero naquilo que fazia. Agora aqui no versículo 17, Saul chamou a Davi, como ele havia prometido que quem ganhasse a batalha casaria com sua filha. Ele diz que Davi casaria com sua filha, que se chamava Merabe. E naquele momento ali, Saul tinha um mau pensamento sobre Davi. Ele falou assim: por que eu vou correr atrás para matar Davi? Deixa que os filisteus façam isso. Então ele colocou para Davi que Davi tinha que lutar com bravura as batalhas ali do exército, as batalhas do Senhor. Então ele tinha uma segunda intenção de repente, o inimigo dele, que era Davi naquele momento, morrer em batalha. E Davi ali no versículo 18 diz que quem sou eu, e quem é minha família, ou o meu clã, ou o clã do meu pai, para que eu me torne genro do rei. E no versículo 19 diz que no tempo que era para Merabe casar, ela não foi dada a Davi, mas foi dado a Adriel. No versículo 20 fala que a outra filha de Saul, chamava-se Mical, ela gostava de Davi, e sabendo disso, ele chamou Davi para que desse uma segunda chance. Ele tratou assim com Davi: vou te dar uma segunda chance de ser o meu genro, casando-se com Mical. Mas no versículo aqui ainda mostra que Saul estava pensando que Mical serviria de armadilha para Davi, porque ele tinha mais um plano ali para ver se os filisteus matassem Davi. Saul ordenou ali que os seus conselheiros fossem falar com Davi agora sobre essa segunda chance, e falaram para ele: olha, Davi, o rei está satisfeito com você e com todos os seus conselheiros o estime, torne-se agora o seu genro. Então Davi falou: vocês pensam que é fácil ser genro do rei? Eu sou de família pobre, sem recurso. E os conselheiros foram até Saul e contaram o que Davi havia dito. E Saul falou: olha, fala para Davi que ele não vai ter que pagar um preço, ele não vai precisar ter dinheiro para pagar o dote para casar-se com minha filha. Fala que ele precisa ir até os filisteus, e eu quero que ele me traga 100 prepúcio dos filisteus. Qual era a ideia de Saul? Quando Davi for lá, tiver que matar 100 filisteus para me trazer ali o prepúcio, eu tenho certeza que os filisteus vão matá-lo. Imagina, acha que ele vai chegar lá e conseguir no meio dos filisteus fazer isso? De forma alguma. Então Saul estava crente que Davi morreria nesse intento. E aqui diz que antes de terminar o prazo que foi dado para Davi, ele ficou satisfeito com esse pedido, porque ele não tinha recursos para casar com a filha do rei. Então esse preço para ele achou simples de resolver. E antes que vencesse o prazo, ele foi lá e ele não trouxe 100 prepúcio. Aqui diz que ele trouxe 200 prepúcio. Ele matou, na verdade, 200 soldados para que ele viesse ali satisfazer em dobro o pedido de Saul. Com isso, o rei Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi, e a sua filha Mical o amava muito. E ele temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. E os comandantes, aqui no versículo 30, para finalizarmos o capítulo 18,
diz que os comandantes dos filisteus continuavam ali saindo à batalha, e todas as vezes que eles iam para a batalha, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. E assim, queridos, chegamos ao fim do nosso 6º dia de meditação da palavra do Senhor. E eu quero deixar para a meditação de vocês uma palavra, eu quero ler aqui em Filipenses 2,13, que diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Quando Davi foi ungido a rei, assim que ele foi ungido, porque o coração dele agradou o Senhor, então o Senhor quis colocá-lo como rei. Então o efetuar disso estava no Senhor também. Logo após, ele foi atraído para o palácio, para ali tocar harpa para o rei. Davi foi levado para conhecer uma rotina de um palácio, aquilo que o rei fazia, a sua agenda. Então, tanto o querer quanto o efetuar vem do Senhor, e o Senhor o preparou. Não foi fácil o caminho de Davi para chegar até o reinado, nós vamos ver ainda mais detalhes da história, mas que você creia que está no Senhor o querer e o efetuar. É Ele que faz tudo isso em nossas vidas. Tenham todos um bom dia, e o que o Senhor o abençoe grandemente. E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui na continuação do livro de 1 Samuel.